Muito bem, chegando por aqui com mais um Philosopher nesta semana para você. Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora, Philosopher, com Edu Cunha e Henrique Gasparotto. Inscreva-se, deixa a sua curtida, seu comentário também, sua sugestão de tema. Ou ainda, se você assistiu um dos outros programas, né, Henrique? E quer comentar neste aqui como sugestão para os próximos, para a gente tirando as dúvidas, fique à vontade, não perca tempo não. E comente por aqui também, e claro, compartilhe este conteúdo, compartilhe este conhecimento e esperamos você aqui também nesta mesa para deixar a sua opinião, né, Henrique? É verdade, e mais à frente vocês vão ver que a participação de vocês vai se tornar cada vez mais parte desse programa também. Nós realmente queremos que vocês também não somente fiquem nas sugestões, mas falem das ideias também, né? Em breve vem novidade por aí, vocês vão saber mais à frente um pouco, tá bom? Estaremos cobrindo o que a filosofia discute, que é vida, saúde, falaremos também sobre política, comunicação, para o dia a dia, para que a filosofia seja realmente uma ferramenta útil, não apenas algo assim que se fala e se comenta, se debate assuntos e não chega a lugar algum. A nossa ideia é que surge em você um interesse pela filosofia, se isso tudo que a gente está dizendo, falando, conversando com vocês a respeito não se tornar prática e não melhorar a minha vida e a sua vida, quer dizer, não está tendo sentido. E, por exemplo, nesse programa de hoje, nesse episódio, nós gostaríamos de fazer uma pergunta, que é a seguinte: por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz, Henrique? No sentido de como eu respondo a certas situações, pode ser que tenha muito a ver com o meio em que eu convivi e vivi, as coisas que eu aprendi dos meus pais, ou a minha própria observação da vida, observando outras pessoas ao meu redor, talvez tendo algumas referências na vida, como pessoas que nós admiramos, e aí a gente acaba agindo de certa forma porque a gente busca essas referências, ou busca esse aprendizado que nós tivemos com outras pessoas, né? Ou pessoas próximas da gente. Você sabe, você que é pai e mãe, eu não sou, o Du é, e a gente sabe, não precisa ser pai para saber que os filhos se espelham muito, por exemplo, nos pais, né? E muitas ações dos seus filhos correspondem às suas próprias ações porque ele replica aquilo que viu você fazendo, então ele faz igual, né? E a explicação dele fazer o que faz é que ele realmente tem em alguém um certo espelho. Mas não é só por aí, né, Du? Acho que não é, nem todas as ações se explicam dessa forma, né? Nem tudo que eu faço é porque eu assisti alguém fazendo ou aprendi com alguém a fazer, né? Você, Du, por exemplo, você é um comunicador, né? Trabalha com comunicação no geral, trabalhou em rádio, tudo. Por que você foi para esse caminho e por que você faz nesse sentido o que você faz? Como trabalho, como profissão. Olha só que interessante. Quando eu mais novo, criança, tal, adolescente, gostava muito de ouvir rádio, adorava, né? Ouvir tanto as músicas como os comunicadores. Mas quando eu ouvia isso, eu tinha comigo assim, nossa, eu sou tímido, né, criança, né, no caso adolescente, no interior do Paraná, não estava próximo de um grande centro, então eu via aquelas referências e pensava, bom, isso aí não é algo para mim não. Ainda mais eu que sou tímido, meio gago ainda, né, gaguejava para falar, não tinha muita destreza de conseguir conversar em grupo de pessoas, assim, apenas com os amigos, né, de escola e tal. Mas, por exemplo, festa de família, não era aquele de ficar ali conversando com todo mundo, tal. Então eu não me via como um comunicador e nem com a condição de chegar a ser um dia, de sobreviver disso, né, de ser a profissão. Então olha que interessante, né? Por que eu faço o que eu faço hoje? Poderia resumir tudo isso pelo gosto pela comunicação. Eu vejo a comunicação como uma arte. Assim como tem o pintor, tem o pedreiro, né, tem o carpinteiro. É uma arte que tem que ser aprimorada, tem que ser valorizada e estudada. A gente tá falando de duas situações, né, que são diferentes um pouco, mas que elas retratam a vida humana. Então, ou seja, certas coisas nós fazemos porque nasce dentro de nós um desejo que não necessariamente foi algo que você encontrou na sua família. Por exemplo, eu tinha muito gosto por futebol ou por esportes em geral. Isso talvez tenha vindo do meu pai porque gostava muito de futebol. Mas eu estava vendo a história de um jogador outro dia que não tinha pai,
quem criou ele foi a mãe e ele se apaixonou por futebol de criança, né? E ele sentia que ele tinha nascido para aquilo, né? E quantas pessoas dizem que fazem o que fazem porque nasceram para aquilo, né? Tem pessoas que são médicas e se tornam médicos, talvez sem nenhum incentivo ou alguma forçação de barra, qualquer coisa familiar, não. É porque ele falou, olha, parece que desde criança eu tinha um desejo de cuidar de pessoas. E esse desejo de cuidar de pessoas me levou a entender que talvez a medicina me ajudaria a cumprir um desejo meu, que era de ajudar, e também ajudar a minha comunidade dessa forma. Então tem coisas que a gente faz e realiza, e tem muito a ver com aquela questão de falar, eu nasci para isso, eu nasci com isso. Parece que já estava dentro de mim, era um propósito na minha vida. E outras coisas que não, que nós fazemos porque nós vimos alguém fazer, nós aprendemos, talvez pegamos gosto por aquilo, e aí então desenvolvemos aquilo porque é um reflexo, uma imagem daquilo que a gente viu alguém fazer. Ouvindo você falar isso, me lembrei de uma história biográfica do Pondé, do filósofo. Ele contando que a família dele toda era de médicos. Então ele começou a fazer o curso de medicina e de repente ele viu que a filosofia era o que realmente ele gostava. Então ele abriu mão de uma tradição de médicos na família para ser professor de filosofia, assim, né? Imagina na cabeça da família como, né, isso pode ter causado impacto se eles já tinham essa tradição de o pai era assim, o filho também deveria seguir o mesmo caminho, a filha e tudo mais. E aí, geralmente os médicos têm um bom salário, uma boa remuneração, o professor já não é um caminho um pouco mais longo para talvez se chegar na mesma remuneração e reconhecimento de um médico. Ele foi o contrário. E quantas pessoas podem estar nos assistindo aqui que também podem ter casos assim na família? Mais do que uma atividade, você tem que ter um propósito naquela atividade ou naquilo que você realiza no seu dia a dia. E você sente que existe propósito naquilo que você faz? Porque você falou dessa lista, né, de trabalhos bem remunerados e tal. Eu acredito assim que poucas pessoas hoje, por exemplo, pensam em eu quero ser professor. Por quê? Por causa da visão que hoje nós temos de um professor que não ganha tão bem como poderia ganhar, não é tão valorizado como poderia ser valorizado. Então ela não tem esses atrativos. Exatamente, não tem esses atrativos que certas posições te dão, né? De certa forma. Mas às vezes você nasceu para isso. Talvez você nasceu para ser realmente um professor e você vai se encontrar nisso, você vai se satisfazer nisso. Eu achei muito bonito outro dia que a gente estava fazendo aquele bate-papo com o pessoal da ETEC. E o professor Divino falou, um abraço professor Divino se ele estiver vendo. O professor Divino expressou de uma forma tão bela naquele dia a satisfação que ele tem de ser professor, como se ele dissesse, eu nasci para isso e eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Então isso para mim é de uma satisfação enorme. Então ele mostrou isso assim com um coração leve, né? Então essa descoberta da vida de saber o que você quer fazer, o que você faz. Às vezes você que está assistindo ainda não decidiu o que você quer fazer. Pense bem, busque alguma coisa que dê propósito na sua vida e faça algo que realmente te complete, né? Que faça de você um ser mais completo. E se você ainda não encontrou isso, busque dentro de você também saber o que te chama atenção, o que te faz vibrar, pulsar. Eu acho que tudo isso é bastante importante para a vida da gente. E olha só que legal. Uma pergunta aberta como essa, né, que tem várias possibilidades de resposta, é uma pergunta que está completamente encharcada de filosofia e pode ser respondida por qualquer pessoa. É essa abertura que a filosofia nos dá que é o que nós pretendemos por aqui, prática mesmo, bem definida. E falando em definição, só para a gente fechar então o programa de hoje, nós gostaríamos de dizer para você que o estudo mais sério, mais detalhado da filosofia, ele tem algumas divisões e que nós gostaríamos de abordar com você nos próximos programas essas divisões. E você vai perceber que também não são coisas assim de outro mundo, né? Já falando em coisa de outro mundo, Henrique, a primeira divisão inclusive fala sobre isso, que é a metafísica. O que seria metafísica? Meta é do grego que quer dizer depois de alguma coisa, além de alguma coisa. E física é do mundo físico, isso que a gente pode tocar, pode encostar, da natureza.
Então, metafísica é alguma coisa que está além da física, além do material. Então, os filósofos gregos, em especial, começavam a se questionar: o que pode estar além da matéria? Né? Existe algo além disso que nós podemos ver, tocar, cheirar, além dos sentidos? Existe uma alma? Né? Existe o céu? Existe o inferno? Né? Existe um outro local onde não existe matéria? Né? Essa energia, ela pode influenciar no lugar onde está a matéria? E pensar sobre o metafísico é o que faz com que nós, como animais, possamos ser classificados como diferentes do restante do mundo animal. Então, o ser humano é o único que pensa naquilo que é metafísico. É o único que senta e pergunta: poxa, o que vai acontecer depois da minha morte? Ou, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu vim para esse mundo? Você nunca vai ver um cachorrinho sentadinho pensando nisso. Você não está dentro da cabeça dele, mas ele deve estar olhando onde tem um mocinho para ele comer, onde tem... Ele responde a questões naturais. Aquilo que é sobrenatural, que vai além do físico, não é motivo de preocupação, né? O macaquinho não está pensando se ele vai para o céu ou para o inferno. Ele quer saber se tem comida, ele quer caçar a comida e lutar pela sobrevivência dele. Então, o ser humano é capaz disso, né? Isso que na verdade, trouxe a filosofia grega para um patamar de pensamento, que seria o quê? Esse sentar e meditar ou pensar sobre essas coisas que vão além do físico, do material, né? Do que a gente pode tocar, ou ver, ou sentir. E como curiosos que somos, vamos deixar para você então esse gostinho de quero mais para o nosso próximo filósofo, que nós iremos nos dedicar bastante para pesquisar sobre isso. Né, sobre a metafísica, o que pode estar além da física. E, inclusive, Henrique, vamos fazer o seguinte, vamos já pensar num convidado que pode nos auxiliar aqui para dar mais conteúdo aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Deixamos então esse convidado surpresa para você já, ficar na expectativa aí para ver o que será que nós vamos falar sobre metafísica, o que está além da matéria e quem será o nosso convidado. Legal, bacana. Fica uma surpresa aí. Um grande abraço, pessoal. Filosofê, com Edu Cunha e Henrique Gasparotto.